Reis, no capítulo de número 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10. Vamos ler dos versos 1 a 13. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Amém. Vamos orar. Pai bendito, que a tua palavra, que é cortante, que é penetrante, que é transformadora, que discerne, ó Deus, os nossos mais profundos pensamentos, que ela possa, ó Pai, de fato, penetrar na nossa alma nesta manhã, e que a tua beleza, Pai querido, e a tua glória se façam manifestas, ó Deus, neste instante. Que os nossos ouvidos, ó Deus, estejam atentos à tua voz, e que minha boca, ó Deus, nada fale senão aquilo que procede da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se nós fôssemos fazer uma biografia de Salomão, certamente seríamos tentados a nos deter naquilo que ele tinha de mais notável, naquilo que ele tinha de mais famoso, que é a sua sabedoria. Aliás, foi justamente isso que ele pediu a Deus em primeiro lugar, quando foi ungido rei de Israel. E a resposta do Senhor naquela ocasião foi que ele havia pedido muito bem, porque com sabedoria ele conseguiria administrar o reino, ele conseguiria
riqueza, fama, e ele conseguiria tocar todo o projeto que Deus havia planejado para ele executar. Lembremos de que Deus havia feito uma promessa a Davi. Aliás, por ocasião, da morte de Davi, Deus havia falado a Davi, um pouco antes, que não seria ele aquele quem edificaria o templo, porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue, mas seria o filho de Davi aquele que edificaria o templo. E nós vemos que, pelo menos num primeiro instante, isso é de fato concretizado com Salomão, filho de Davi. E de fato, se nós até mesmo voltarmos um pouco no livro dos Reis, para vermos assim o quanto Salomão era sábio, isso está lá no capítulo 4, a partir do versículo 29, onde o texto nos diz que Deus ele deu a Salomão sabedoria e um entendimento grandíssimo e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. 1 Reis 4, 29. E Salomão, de fato, era o homem mais sábio de sua época. Do Oriente ao Ocidente não se conhecia ninguém que fosse tão sábio, que soubesse tantos assuntos como Salomão. E aqui cabe um parêntese, irmãos, que na Escritura o conceito hebreu de sabedoria, ele não está ligado a priori à inteligência, à capacidade de articular pensamentos. A sabedoria, segundo a Escritura, ela só é válida quando ela se traduz na prática, quando ela se encarna. E a gente vê isso no reino de Salomão. Alguém que foi dotado por Deus com uma inteligência extremamente superior, uma inteligência extremamente rara, um homem capaz de tantas sacadas inteligentíssimas, como no caso das mulheres que reclamavam para si um bebê, e ele manda cortar a criança ao meio e entregar uma metade para cada mãe, justamente para que se revelasse a verdadeira mãe, que foi a que se preocupou com o bebê e preferiu dá-lo a outra, a vê-lo partido ao meio, ao passo que a falsa mãe preferiu que se partisse de fato a criança ao meio, para que cada uma recebesse uma metade. A gente vê essas coisas e de fato se espanta com tanta perspicácia, com tanta inteligência, e de fato este era Salomão, um homem extremamente inteligente, um homem que não somente tinha perspicácia para julgar coisas, mas também era um homem dotado nas belas artes. Como esquecer que foi Salomão quem compôs os famosos provérbios? A maior parte dos provérbios do livro de Provérbios foi Salomão quem compôs. Diz ainda o capítulo 4, no verso 32, que ele compôs 3.000 provérbios. E não somente ele compôs provérbios, mas também ele fez música. E foram os seus cânticos 1.005. E como se não bastasse, além de um exímio juiz, além de um exímio conhecedor de leis e aplicador de leis, além de um poeta, além de um sábio nesse sentido, além de um compositor, Salomão também era um botânico, porque diz o texto ainda no capítulo 4, verso 33, que Salomão ele discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. E não somente um botânico, mas ele também era um biólogo, porque ele também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. Alguém com uma inteligência de fato muito notável. Inclusive é interessante essa parte do texto em que fala que Salomão era um especialista em plantas, porque no texto que nós lemos, fala que quando ele recebeu um carregamento de sândalo, ele percebeu que aquela madeira era boa, seja para construir, fosse para construir
parte do templo e da casa real, como também para a fabricação de instrumentos musicais. De vez em quando eu ando lendo e vendo vídeos sobre a arte de fabricar instrumentos musicais, especialmente violão, e a habilidade que o luthier, que é quem fabrica o instrumento, ele tem de conhecer se uma madeira tem som, de ter a paciência de envelhecer uma madeira por 15, 20, 30 anos, para só então fabricar um instrumento, se ele estiver vivo até lá. Salomão era alguém dessa espécie. Alguém que pegava uma madeira, via que ela tinha som e dizia, olha, isso aqui é bom para construir uma harpa, isso aqui é bom para construir um alaúde. E diz o texto, ainda no capítulo 4, que de todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. De fato, irmãos, quem não gostaria de conhecer um homem como esse? Quem não gostaria de conferir de perto tão excelsa a inteligência, tão excelsa a mente que habitava aquela época? Foi exatamente o que pensou essa rainha, que nós conhecemos apenas como Rainha de Sabá. Nós não sabemos o nome dela exatamente, não nos é apresentado nas Escrituras, mas diz que ela era Rainha de Sabá. Essa região provavelmente fica ali no sul da Arábia, no atual Iêmen, e ficava a cerca de 2.500 quilômetros de Israel. O que teria levado essa mulher a sair de um lugar tão longe, a percorrer uma distância tão grande, para ver se de fato aquilo que falavam de Salomão era verdade? Nessa manhã nós iremos nos deter em alguns pontos desse texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. O primeiro ponto é, de fato, investigarmos o intuito da Rainha de Sabá em sua visita a Salomão. Vejam, meus irmãos, era muito comum naquela época que os reis eles visitassem uns aos outros para firmar tratados comerciais ou para fazer alianças políticas, como nós vemos na própria vida de Salomão, como nós vemos no início do seu reinado, a aliança que ele fez com um rei chamado Irão, de Tiro, que foi muito importante para, digamos assim, a manutenção da paz no reino de Salomão, pelo tipo de material que esse homem fornecia a Salomão, e pelo aparato militar que ele ajudou Salomão, de fato, a construir. Mas quando a gente olha para o texto, vejam, o texto nos diz lá no capítulo 4, que gente de todas as partes do mundo vinham conhecer Salomão. Mas é interessante que somente a Rainha de Sabá ela é mencionada de maneira específica. E quando alguém, meus irmãos, na Escritura é mencionado de forma específica, é porque o autor está querendo nos mostrar algo. E de fato, a Rainha de Sabá, dentre todos aqueles reis que visitaram Salomão, ela se destaca. Justamente, meus irmãos, porque o intuito dela na visita não era, primariamente, firmar nenhuma aliança política ou fazer algum tratado comercial. Mas o texto nos revela que, num primeiro momento, o intuito dessa mulher em visitar Salomão era satisfazer a sua curiosidade, digamos assim. Mas esse é um elemento secundário, porque o principal intuito, além de ver se Salomão de fato era tão bom, tão sábio, tão inteligente quanto se propagava na época, mas a intenção primária dessa visita foi que aquela mulher, ela desejava ser instruída por Salomão. Instruída talvez a tornar-se uma governante mais capaz, talvez. Instruída a aprender como fazer juízos justos, a tomar decisões justas. Possivelmente. Mas o texto nos revela, ainda no versículo 1, de 1 Reis 10,
que o principal intuito, a principal curiosidade que essa mulher tinha, se é que assim podemos chamar, era conhecer o Deus verdadeiro. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Esse detalhe faz toda a diferença na história dessa mulher, a rainha de Sabá. Não era uma mera curiosidade sobre como Salomão, qual foi a inspiração, digamos assim, que ele teve para, por exemplo, resolver o caso lá das duas mulheres que reclamavam um bebê. Ou de tantas outras circunstâncias jurídicas do seu reino. Ou para descobrir por que ele era tão rico. Mas o que atraiu aquela mulher, o que atraiu a curiosidade daquela mulher, era saber a respeito do Senhor. Aquela mulher, ela viaja 2.500 quilômetros, numa época em que não se tinha carros a motor. Certamente foi uma viagem que durou alguns dias. E o texto vai dizer, inclusive, que ela foi com uma grande comitiva, aí no versículo 2. Ela chegou com uma grande comitiva a Jerusalém. E, de fato, o texto ele nos revela que ela foi para Jerusalém, preparada para recompensar Salomão por sua sabedoria e conselhos. Mas se formos um pouco mais além do que podemos ler à primeira vista, nós vamos perceber que, na verdade, aquela mulher viajou toda aquela distância, não somente para recompensar Salomão por sua sabedoria e por seus conselhos, mas literalmente, meus irmãos, ela foi até Jerusalém para comprar sabedoria. Lá em Mateus, Jesus ele conta uma parábola, no capítulo 13 de Mateus, os versículos 45 e 46, em que ele compara o reino de Deus a um homem que vende tudo o que tem para adquirir a pérola de grande valor. Se nós formos traduzir em números as coisas que essa mulher levou para Salomão, por exemplo, diz aí o texto que ela levou para Salomão, no versículo 10, 120 talentos de ouro. Talento é uma medida de peso do Antigo Oriente. Se convertermos para as medidas que nós adotamos hoje, nós temos aí algo perto de 4 toneladas de ouro. Os irmãos conseguem mensurar o que são 4 toneladas de ouro? E diz também que ela levou para Salomão muitas especiarias e pedras preciosas. E diz o texto que nunca mais veio especiaria com tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Essa mulher, meus irmãos, ela está de fato disposta a investir uma grande quantidade de dinheiro, uma soma altíssima, mesmo para os padrões da época, para adquirir o verdadeiro conhecimento do Deus verdadeiro. Assim como Paulo nos revela lá em Filipenses, no capítulo 3, que ele pegou toda a sua bagagem. Paulo era um erudito, era alguém nascido, digamos assim, era um hebreu puro sangue, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, aluno de um dos principais rabinos da época, Gamaliel. Não obstante, Paulo pega toda essa bagagem que ele tinha, e diz o texto de Filipenses que ele considerava tudo aquilo como lixo, como refúgio, como esterco, perto do conhecimento que agora ele obteve de Cristo.
E de fato, meus irmãos, ao longo do texto, a gente vai vendo que foi exatamente isso que aconteceu aqui com a rainha de Sabá. Aliás, há um contraste curioso entre a rainha de Sabá, por exemplo, e Judas, um dos discípulos de Cristo. É porque a rainha de Sabá, ela, estando longe, ela vende 4 toneladas, ou seja, ela entrega 4 toneladas de ouro, sem contar as diversas especiarias, que conforme o próprio texto diz, nunca mais veio em tanta abundância para Jerusalém. Ela vende, ela se desfaz disso, para se aproximar de Cristo. Ao passo que Judas, que os evangelistas já nos revelam que era alguém tomado de ganância. Por exemplo, ele era o tesoureiro dos apóstolos, aquele que cuidava da bolsa. Foi aquele que questionou quando uma mulher derramou um perfume precioso aos pés de Cristo. E ele é aquele que questiona, a gente poderia pegar isso aí e vender, ou dar de oferta para os pobres. Mas Jesus é aquele que discerne o coração, e ele sabia que no fundo Judas, ele não tinha intenção alguma de ajudar quem quer que fosse. E o que é que Judas faz, em contraste aqui com essa rainha de Sabá? Judas era aquele que estava perto de Cristo, pelo menos fisicamente. Mas é aquele que recebe 30 míseras moedas para afastar-se de Cristo. Se por um lado, as negociações, digamos assim, da rainha de Sabá resultaram na sua menção, na menção que Cristo faz a ela lá em Mateus capítulo 12, de que ela julgaria a nação incrédula. Tudo que Judas herdou foi um campo de sangue, conforme nos revela tanto o texto dos evangelhos quanto o texto de Atos. Então vemos, meus irmãos, que essa mulher, ela está de fato disposta a entregar tudo o que ela tem para conhecer o Deus verdadeiro. A grande comitiva na qual ela chega a Jerusalém é impressionante. Camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, nós já vimos que foi algo perto de 4 toneladas, pedras preciosas. E foi assim que ela compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Todas as dúvidas, todas as inquietações, todas as questões que essa mulher tinha em mente, ela levou para Salomão. E o texto também nos revela a maneira como Salomão a recebeu. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz que Salomão, ele não desdenhou do fato dela ser uma mulher, tampouco a culpou por ela haver abandonado os seus afazeres por uma viagem tão longa, mas ele a recebeu com seu comboio e lhe deu a liberdade para fazer todo tipo de questionamento, fossem eles de ordem natural, moral, política ou teológica. Na verdade, meus irmãos, se nós formos investigar direitinho, a gente vai perceber que essa mulher que se chega a Salomão, na verdade, é resposta de oração do próprio Salomão. Um pouquinho antes, no capítulo 8, peço que os irmãos vejam comigo, quando Salomão está orando, dedicando o templo que ele havia construído, um trecho da sua oração, aí entre os versículos 41 e 43, do capítulo 8, diz assim: Salomão orando a Deus: também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome
e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Salomão ora 2 capítulos antes, e Deus responde. Uma mulher que foi tomada pelo desejo, pela ânsia de conhecer esse Deus a quem Salomão servia. E essa mulher, ela foi atendida. Salomão respondeu cada um dos seus questionamentos. E o texto diz que nada que a mulher perguntou a Salomão foi demasiadamente profundo para Salomão que ele não pudesse explicar. E logo em seguida, meus irmãos, o texto, no capítulo 4, no versículo 4, melhor dizendo, ele vai nos mostrar como essa mulher ela foi afetada, não somente pelo que ela ouviu da boca de Salomão, mas por aquilo que ela ouviu na corte de Salomão. Vejam aí a partir do verso 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. O que mais impressionou, meus irmãos, esta mulher, não foi a sabedoria de Salomão em si mesma, e sim a maneira como essa sabedoria estava encarnada em cada detalhe de sua corte. De modo, meus irmãos, que essa mulher, ela teve pelo menos 2 tipos de experiência. Ela teve uma experiência estética e teve também uma experiência espiritual. Ela teve uma experiência estética pela maneira como ela percebeu que cada detalhe da vida do reino combinava com a sabedoria que ela ouvira de Salomão. Ela percebeu que a casa que Salomão edificara traduzia a sua sabedoria. Ela percebeu que os serviços dos criados de Salomão traduziam a sua sabedoria. A comida na mesa, o lugar dos seus oficiais, as roupas que esses homens vestiam, os copeiros, tudo isso traduzia ou encarnava a sabedoria de Salomão. Uma sabedoria que não consegue ser encarnada, que não consegue se traduzir em atos concretos, ela não pode ser considerada uma sabedoria legítima. Toda sabedoria verdadeira na Escritura, ela é sobretudo uma sabedoria traduzida. Lembram lá do apóstolo João falando na sua carta? Não ameis de língua. Tiago também vai repetir isso. Não ameis somente de palavras, mas de fato e de verdade. João vai dizer lá na sua carta que o amor com que nós tratamos um ao outro é justamente a tradução da verdade que nós recebemos do alto. Foi isso que deixou essa mulher, como diz o texto, como fora de si, extasiada. Foi isso que deixou essa mulher impressionada.
a maneira como a vida era traduzida no reino de Salomão. Francis Schaeffer, no seu livro Arte e a Bíblia, um livro muito perspicaz, muito interessante, que eu recomendo para os irmãos sobre este assunto especificamente. Os seus últimos parágrafos, para falar a verdade, o seu último parágrafo, é um parágrafo arrebatador, onde Schaeffer, depois de ter discutido longamente sobre a questão da estética, da arte, ele vai dizer o seguinte, que nenhuma obra de arte é mais importante que a própria vida do cristão. E todo cristão deve buscar ser um artista nesse sentido. Ele pode não ter talento algum para a escrita, ou para compor ou cantar, mas todo homem tem um dom da criatividade em termos da maneira como vive a sua vida. Nesse sentido, diz Schaeffer, a vida do cristão deve ser uma obra de arte. Sua vida deve ser um fator de verdade e também de beleza em meio a um mundo perdido e desesperado. Irmãos, foi exatamente essa experiência que a rainha de Sabá teve lá no reino de Salomão. Cada aspecto do reino, a disposição dos móveis, a disposição dos servos, tudo se encaixava, tudo se traduzia e tudo combinava com a sabedoria de Salomão. Consequentemente, essa mulher também teve uma experiência espiritual, porque há um elemento aí no texto que faz toda a diferença. Essa mulher, ela viu o holocausto que Salomão oferecia na casa do Senhor. É certo que essa mulher, ela não fez uma visita tal como nós fazemos no dia de hoje, né? A gente visita uma pessoa, passa a tarde e vai embora. Não, certamente aqui foi uma visita de dias e dias. Certamente ela passou muito tempo suficiente com Salomão, para notar cada coisa em seu devido lugar, cada coisa se encaixando. E o cume disso, o ápice dessa experiência é justamente o culto. Ela viu que o culto oferecido ali era um culto que traduzia aquilo que Salomão lhe expunha por palavras. Ou seja, essa experiência, esses holocaustos que essa mulher viu apontavam para o verdadeiro culto a Deus. E é justamente isso que faz com que ela fique como que fora de si. Em outros termos, com que ela fique impressionada. Paulo, escrevendo a Tito, lá no capítulo 2, e quando ele vai instruir os servos, ele vai falar para os servos deixarem de ser reclamões, para não roubarem. E Paulo vai dizer assim, a fim de que eles ornem, ou sirvam de adorno para a doutrina de Deus. Irmãos, a vida que nós vivemos, ela serve de adorno ou de ornamento para a doutrina de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, tudo que nós cremos, toda a doutrina que nós carregamos conosco, deve ser traduzida na maneira como nós vivemos a nossa vida. Do contrário, a rainha de Sabá sairia dali julgando Salomão como qualquer outro. Mas não, ela viu que todas as coisas se encaixavam. E ela diz a Salomão que, de fato, a sabedoria pregada pelos quatro cantos do mundo e que ela ouvira, não era sequer a metade, não correspondia sequer à metade daquilo que ela vira em loco. Ou seja, que de fato a sabedoria de Salomão excedia tudo aquilo que aquela mulher já ouviu acerca dele. E ela vai dizer, olha, felizes são os teus homens, felizes os teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Feliz é o povo, meus irmãos,
governado por homens sábios, que traduzem as suas palavras em atos concretos. E o curioso aqui, meus irmãos, no versículo 9, é que essa mulher, ela vai pronunciar o nome pactual de Deus. Perceba aí no versículo 9, quando ela diz, bendito seja o Senhor, provavelmente na sua Bíblia, se for a revista e atualizada, vai estar em caixa alta o Senhor. Significa que este é o nome pactual de Deus, é a tradução do nome pactual de Deus, com o qual Deus se revelou lá a Moisés. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O nome com o qual Deus se relaciona com o seu povo. Essa mulher, ela pronuncia esse nome. E bendiz a Deus por ter colocado no trono de Israel um homem como Salomão. E esta era uma prova de que, de fato, o Senhor amava Israel para sempre. Ou seja, ter constituído Salomão rei para executar juízo e justiça. Eu queria, meus irmãos, partir para algumas aplicações, diante de tudo que nós vimos até aqui. A primeira delas é: tenha curiosidade por coisas que podem lhe tornar um cristão melhor. Quando a gente olha, por exemplo, a internet, a gente vê, especialmente, não exclusivamente, mas especialmente entre os jovens, questões que são tão inócuas, tão vazias, tão desprovidas de qualquer praticidade para a sua vida. E no final das contas, isso pode revelar até problemas profundos de pecado, a depender das questões que se busquem. A gente olha e pensa, por que essa pessoa está levantando essa pergunta, se isso não vai levá-la a lugar algum? Curiosidades que podem, inclusive, nos levar a erros doutrinários, quando não descambar em heresias. É bem famosa aquela parte das Confissões de Agostinho. Na verdade é um xiste, é um gracejo que ele coloca lá, e os estudiosos de Agostinho discutem se aquele de quem ele fala não é ele mesmo. Quando Salomão vai falar sobre alguém que fez uma pergunta a um sábio, e a pergunta era: o que Deus estava fazendo antes de criar todas as coisas? E a resposta do sábio foi: ele estava criando o inferno para os curiosos. Há uma discussão se, na verdade, esse sábio não era o próprio Agostinho, e talvez até a própria pessoa que faz a pergunta, talvez tenha sido ele mesmo, e ele está contando aquilo ali apenas a nível de ilustração. Enfim, são questões para as quais nós não temos uma resposta, e que, dependendo do caminho que nós tomarmos, porque veja, nós não somos inspirados tal como foram Paulo, Pedro, os apóstolos. Então, há perguntas cuja resposta só saberemos quando estivermos com Cristo. E tem gente que fica procurando, cavando tanto, que acabam se perdendo em discussões inúteis, consequentemente trazendo legalismo, e é justamente o que Paulo trata lá em 1 Timóteo: evita as discussões inúteis. Quase toda discussão inútil traz consigo um filete de legalismo. Vejam que é o que Paulo fala: é aqueles que proíbem casamento, proíbem
comida, proíbe que se beba, proíbe que isso, que aquilo. E Paulo vai dizer que isso são doutrinas de demônios. Se não tivermos cuidado com essas questões, essas discussões, de fato poderemos ser encaminhados para bem longe da sã doutrina. Então, nutra curiosidade por coisas que de fato sejam edificantes e que podem levá-lo a uma vida mais piedosa, mais santa, que traduza melhor a sã doutrina da palavra de Deus. Uma segunda aplicação: invista no conhecimento de Deus. Esse é um dos grandes ensinamentos aqui desse episódio. Eu não gosto assim quando alguém chega e diz assim: olha lá, você está gastando R$30 com um sanduíche do McDonald's em vez de comprar um livro. Irmãos, se eu tiver com fome, eu vou comprar um sanduíche. Não tenho nenhum problema com isso. São coisas distintas, obviamente. Por favor. Mas a maneira como nós empregamos o nosso dinheiro, de fato, revela um pouco sobre nós. E conhecer a palavra de Deus, conhecer melhor o Deus a quem servimos, exige que nós investamos nisso. Procurando bons livros, lendo bons livros, ouvindo bons sermões. Aqui na igreja, graças a Deus, nós somos bem servidos disso, por intermédio do pastor Paulo Brasil. Mas precisamos investir no conhecimento de Deus. Veja que essa mulher, ela simplesmente doa 4 toneladas de ouro. Nós não estamos falando de 4 gramas de ouro, que já seria uma fortuna hoje. Que dirá 4 quilos. 4 toneladas. Ela investe tudo isso a fim de conhecer o Deus de quem ela só ouvia falar, estando lá longe, a 2.500 quilômetros de distância. O Deus a quem Salomão servia. É preciso nós investirmos de fato no conhecimento do nosso Deus. Aliás, essa é a razão pela qual o povo de Deus perece, é quando ele deixa de prosseguir em conhecer o Deus verdadeiro. E aqui eu abro até um parêntese. Geralmente, quando o camarada é um novo convertido, e se ele se converter numa igreja presbiteriana, ele é um recém-calvinista, digamos assim, ele descobre os 5 pontos do calvinismo, né? A tulipe. E aí ele acha que o calvinismo ou a vida cristã se resume à soteriologia. Eu não lembro quem é o autor, mas que chama isso de fase da jaula. É quando o camarada se acha conhecedor de tudo, agora ele sabe a doutrina inteira, e a primeira providência que ele vai tomar é ir para a internet discutir com arminianos ou, sei lá, discutir com seus amigos que são de uma igreja pentecostal ou coisa do tipo. E toda a caracterização que se faz dele é que ele é alguém, um brigão, é um cara que só vive brigando, por aí afora. A doutrina cristã não é só soteriologia, não só é somente a doutrina da salvação. Mas o calvinismo, meus irmãos, ele é uma cosmovisão, ele é uma visão de mundo, é amplo o negócio. Pode até começar na doutrina da salvação, como é o exemplo de muitos. Mas tem que se espalhar, a mente tem que se expandir para outros horizontes. Isso faz parte do conhecer melhor a Deus. Uma terceira coisa, cerque-se de pessoas sábias. Foi justamente o que a rainha de Sabá fez. Ela procurou cercar-se de pessoas sábias, mas não de pessoas sábias da boca para fora, não de pessoas sábias cuja doutrina não encarna na prática, mas de pessoas legitimamente sábias, segundo o conceito hebreu de sabedoria, uma sabedoria que se traduz em ações concretas.
Por essa razão que Paulo, escrevendo as suas pastorais, ele vai recomendar, aprender com os mais velhos, a tratá-los com paciência, com humildade, como alguém que viveu mais tempo que você. Cerque-se de pessoas sábias, que de fato traduzem com suas vidas aquilo que creem na doutrina da palavra de Deus. E a última aplicação, meus irmãos, é que Cristo é maior do que Salomão. Lá em Mateus capítulo 12, Jesus ele vai mencionar a rainha de Sabá. Vejam, meus irmãos, Jesus ele poderia mencionar diversos outros reis que estiveram com Salomão. Mas lembre-se daquilo que falei ainda há pouco. Quando uma pessoa é mencionada nominalmente na Escritura, de tantas opções que existiam, é porque, de fato, o texto está querendo chamar a nossa atenção. E não à toa Jesus, ele menciona a rainha de Sabá. Lá em Mateus 12, no versículo 42, diz assim Jesus: quando os escribas e fariseus, eles pedem um sinal a Jesus. Jesus vai começar com o sinal de Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, que pregou para a cidade de Nínive, quando foi vomitado pelo peixe em terra. E Jesus usa uma nação pagã para servir de exemplo para o Israel apóstata, os ninivitas. E em seguida, Jesus vai usar uma outra pagã, que é a rainha de Sabá, para afirmar o mesmo ponto. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas Jesus conclui da seguinte forma: e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Por que Jesus fala isso? Aqui está quem é maior do que Salomão. Porque, meus irmãos, em que pese toda a sabedoria de Salomão, todo o seu conhecimento de botânica, de engenharia, de física, de química, de zoologia, em que pese todo o seu conhecimento jurídico, toda a sua majestade, toda a sua glória, todas as suas riquezas, em que pese tudo isso, Salomão era pecador. E é curioso que no capítulo seguinte ao que nós lemos, o texto vai discorrer exatamente sobre a idolatria de Salomão. É curioso quando nós estamos lendo esse livro dos reis, porque ele vem numa crescente e parece que Salomão está chegando ao seu apogeu, ao seu ápice como rei. Mas vejam, meus irmãos, o apogeu de Salomão, o ápice dele, é justamente o seu declínio. É justamente quando começa o seu declínio. O ápice, o apogeu está misturado com o declínio. E o texto de Reis mostra isso. As alianças políticas que Salomão vai fazer, as alianças com pagãos, o seu envolvimento com mulheres estrangeiras, o ajuntamento das suas riquezas, o que era proibido lá desde Deuteronômio, que o rei juntasse para si muito dinheiro, foi exatamente o que Salomão fez, o seu coração estava nessas coisas. Não à toa Jesus ele vai mencionar Salomão lá quando ele vai falar para os discípulos acerca da provisão divina para com as aves do campo e para com os lírios, as aves do céu e os lírios do campo. Jesus vai dizer, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um destes.
apesar de ser quem foi, apesar de ser muito sábio, apesar de ser extremamente capaz, Salomão, ele deixou que o seu coração se desviasse do Deus verdadeiro. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo Salomão sendo quem foi, mesmo pecador como ele foi, mesmo caindo em idolatria logo em seguida, foi ele quem Deus usou para trazer a rainha de Sabá para si. E isso ilustra, meus irmãos, de maneira contundente, belíssima, a verdade de Paulo, segundo a qual nós somos meros vasos de barro. O tesouro está apenas escondido dentro de nós. É na medida em que somos quebrados que a glória do Evangelho resplandece. Nós somos meros vasos de barro. Salomão era um mero homem. Salomão, ele não cumpriu a lei de Deus 100%, com 100% do seu ser e 100% do tempo. Cristo o fez. E ele é maior do que Salomão. Salomão foi um canal que Deus usou para pregar a palavra para a rainha de Sabá, para uma gentia, uma pagã que não conhecia o Deus verdadeiro. E Deus com isso já sinaliza a sua intenção em trazer os povos de todas as terras, tribos, línguas e nações para que se curvem perante o Cordeiro. Essa é a principal aplicação desse texto. A glória de Cristo sendo revelada na vida de Salomão, seja no seu apogeu, seja no seu declínio. E foi esta a felicidade da rainha de Sabá, em ter conhecido o Deus verdadeiro, apesar de toda a fragilidade de Salomão, apesar da sabedoria de Salomão, mas ele era um homem pecador. Talvez você esteja aqui nessa manhã e tenha ouvido sobre Deus só de longe. E tenha querido conhecer melhor esse Deus sobre quem tantos cristãos falam. Que a sua sorte não seja com Israel incrédulo, que estando fisicamente perto do Messias encarnado, da sabedoria encarnada de Deus, Cristo é a sabedoria encarnada de Deus. Cristo é o templo de Deus. Quando Deus fala para Davi que o seu filho construiria o templo, Deus não está falando de Salomão, irmãos. Deus está apontando para o templo verdadeiro dele, que é o seu Filho Jesus Cristo, porque quando Cristo está com os discípulos, e os discípulos ficam maravilhados com o templo, Jesus diz: olha, vocês estão vendo tudo isso, vai ser tudo derrubado, não vai restar pedra sobre pedra, mas em 3 dias eu o reconstruirei. E diz o comentarista, o evangelista no comentário marginal, que Cristo estava se referindo ao próprio corpo. Cristo é o templo de Deus. Cristo é a sabedoria encarnada de Deus. Se você veio aqui e não se apegar com este Cristo, com esta sabedoria encarnada de Deus, o seu destino será com Israel apóstata. A rainha de Sabá vai olhar para você no último dia e vai dizer: você está condenado porque você não creu, a despeito de tudo quanto ouviu. Assim como Cristo é a sabedoria encarnada de Deus, você que ouve o Evangelho nesta manhã, que ainda não conhece verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, encarne esse desejo que você teve de vir a este culto, entregue a sua vida a Ele, de maneira prática, confesse com seus lábios que Ele é o seu Senhor, que certamente o seu lugar será com a rainha de Sabá, no dia do juízo, bem como com toda a igreja de Deus, bem como nós que não somos judeus de nascimento, mas segundo a palavra de Deus nós somos judeus porque fomos
tivemos o nosso coração circuncidado pelo Espírito de Deus, nós que não somos etnicamente judeus, mas cremos em Cristo, nos juntaremos com a rainha de Sabá nas bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o Senhor aplique nos nossos corações, aqueles corações que porventura ainda são de pedra, que o Senhor possa convertê-los em coração de carne, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da rainha de Sabá e de todos quantos confiam nele para a salvação. Em nome dele que nós oramos. Amém.